Galerinha da história, hoje vamos reiniciar o nosso canal, reestrear esse canal maravilhoso que é o Lady History. Para isso, contamos com a ilustre presença do nosso amigo Luiz Cílio. É isso mesmo, galera do canal Lady History. Estamos rumos aos 20 inscritos. 20 inscritos. 20 inscritos. E inscreve-se nesse canal lindo, bonito, maravilhoso. Ativa o sininho, que é para você nunca perder nenhum vídeo desse canal. E deixa o like e compartilha o vídeo, beleza? Vamos embora pro vídeo. Para esse vídeo, a gente pensou numa brincadeira que vai contemplar as datas comemorativas do mês de janeiro, que é o mês que nós estamos e é o mês que o canal vai reestrear. Primeiramente, a gente vai sortear quem vai ser o primeiro a tirar o papel que contém as datas. E a gente vai fazer essa brincadeira no ímpar ou par? Ímpar ou par? Vamos lá. Eu peço par. E tu? Ímpar. Só Uma sobrou o por ímpar meia. pra mim. Só sobrou o ímpar. E já? 11. 11? 11. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11. Ganhei. Esperta. 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 Vamos lá, tirar O papel. Quem tira primeiro? Tu. É tu. Foi tu quem eu. Não, quem tira primeiro é você. Vai. Vamos lá, vamos ver qual é a data comemorativa. Gente, a gente deu uma olhada pra ali porque tem um gato aqui, aí ele pulou e chamou a atenção da gente. Né? Erros. Revelação. Qual foi a data, Luiz? Dia 24 do 1. 24/1, que data é essa, Luiz? Dia 24/1. Não acredito. Dia da Constituição. Eita. Dia da Constituição. Dia da Constituição. E aí? Brasileira. Só pode ser brasileira. Pessoal, dia da Constituição brasileira, né? Não sei se é brasileiro. É, mas É dia da vamos Constituição. É. vamos colocar assim. Isso. É um dia que a gente pode ficar feliz, né? Porque a gente tem várias coisas ao nosso favor, né? Exatamente. E tem outras coisas contra ao nosso favor. Então, não vou citar nomes porque não cabe, beleza? O que é que eu posso falar sobre a Constituição? Todo país ele precisa de uma Constituição para reger a vida da sociedade, a vida das pessoas, os poderes legislativo, executivo, judiciário. Tudo isso é baseado na Constituição. Um país sem Constituição não é um país, a gente não pode considerar um país. Por quê? Porque como é que aquelas pessoas vão se organizar em sociedade, como é que vão ter direitos garantidos. Então, é por isso que é importante o Dia da Constituição. E a gente tem uma Constituição muito boa, a Constituição de 1988, uma Constituição que contempla vários direitos sociais e é uma das constituições do Brasil, são as melhores, entre as constituições é uma das melhores, é a melhor, sem dúvidas, porque vai abarcar o grosso da população, né? Pelo menos em tese e em lei. Vamos tirar o papel, agora eu acho que é a minha vez, né? Isso minha mesmo. vez. Sorteia aí, balança aí, balança. Vamos ver se sai uma data boa. Tão boa quanto esta. Vamos lá, dia 9. O que é que tem no dia 9? Dia do Fico. Ixi, do Fico é uma data que a gente não lembra bem direito assim, quando a gente fala dia do Fico. Aí a gente fica pensando mais, nós historiadores, né, amantes de história,
Vamos lembrar aqui que o dia do fico foi o dia que Dom Pedro II disse que ficaria no Brasil. Ele se recusou a ir para Portugal e disse, como foi que ele disse, Luiz? Se for para o bem de todos, diga ao povo que fica. Por que que ele disse isso? Porque ele queria ficar aqui no Brasil para cuidar do povo brasileiro. Ele não queria voltar mais para a antiga terra dele, que era Portugal. Por isso ele disse isso. Exatamente. E esse dia foi o que deu início ao processo de independência, que vai ser no dia 7 de setembro, né? É a data que a gente tem oficial, mas o dia do fico foi dia 9 de janeiro. Então, por que essa data é importante? Dom Pedro disse que ficava e deu início ao processo de independência. Antes éramos colônia, era uma colônia de Portugal. Colônia de Portugal, porque a gente dependia de Portugal para tudo. Relações comerciais, políticas, tudo passava por Portugal. A partir do processo de independência, da independência do Brasil, a gente vai ter autonomia para tomar as nossas escolhas, né? Mesmo com todas as divergências, mesmo com todos os problemas que a gente sabe que tem, mas ser colônia é pior do que ser um país independente, né? Independente, a gente pode mandar no nosso próprio nariz. E mesmo assim, a gente pode resolver as coisas sem precisar que o país resolva para nós. É isso aí. Então esse dia do fico, ele é muito importante para a nossa história atual, porque é daí que vai começar a nossa independência, que é oficialmente dia 7 de setembro. De setembro, que é o dia da independência do Brasil. É o dia que o próprio Brasil fica livre de Portugal por vez. Vamos tirar as próximas datas. Dessa vez é o Luiz, deixa eu balançar esse negócio. É verdade. É a data que vai sair. Eita, só tem mais 3, vamos lá. Eita, vamos ver que data importante é essa. Dia 21 do 1. Dia 21 do 1. Dia Mundial da Religião. Essa eu mandei bem. Luiz essa é comigo. Luiz filho é evangélico. É verdade. Então ele tem autoridade no assunto. Pra falar. Pois é. Como a Angela já falou, que eu tenho autoridade pra falar, então eu vou falar. Esse dia é muito importante, não só para mim, evangélico, mas para católico, bandista e outras religiões. E a gente tem a liberdade para a gente cultuar a Deus do jeito que a gente quer. Como eu sou evangélico, eu tenho um culto, e tem dias específicos que tem culto fora da igreja e culto na igreja, essas coisas. A religião, ela é muito importante para a humanidade, né? Desde que o homem se deu por conta de ser homem, de ser ser humano, que ele se diferenciou dos animais, ele começou a cultuar a deuses, né? E isso se alargou de uma forma assim, cada povo tem sua religião, cada ser humano tem suas crenças ou não. E por que a religião é importante para as civilizações? As primeiras civilizações que a gente começa a estudar é a civilização grega, a civilização egípcia, e vamos destacar a egípcia. Para essa civilização egípcia,
a religião pautava a vida daquela sociedade. O faraó era o próprio Deus na terra. E a partir disso houveram várias outras religiões e inclusive o cristianismo, que é a que a gente aqui no Ocidente mais ouve falar, né, Luiz? Somos cristãos e temos essa religião cristã, mas é uma entre várias, sabe? Então, o Dia da Religião era importante para você pensar isso, né? Sobre as religiões, sobre o respeito a todas as religiões e sobre a importância para o desenvolvimento das sociedades, das civilizações. E, assim, já que a Ângela falou religião ou cristã, é a mesma coisa, ela é conhecida também como a religião dos protestantes. Para vocês que não sabem, protestante é aqueles que querem falar de Deus, mas não tem aquela autoridade, sabe? Não, eu diria assim, os protestantes, eles surgiram com a Reforma Protestante, né? Isso ocorrida com Martinho Lutero. Antes disso, os cristãos eram a Igreja Católica, eram os católicos, só existia a Igreja Católica. A partir da Reforma Protestante, houveram várias outras religiões que foram surgindo, que seriam as religiões protestantes. Citamos aí os calvinistas, os anglicanos e várias outras que vão surgir após a Reforma Protestante feita por Martinho Lutero. Vamos fazer um vídeo depois falando sobre isso, né? Vamos marcar, né? Vamos marcar para a gente aprofundar esse assunto, estudar mais e passar esse conhecimento para vocês, discutir com vocês. Então, podem deixar comentários, perguntas. E se vocês quiserem que a gente responda algumas perguntas de vocês podem fazer perguntas pra gente lá no nosso Facebook, né? Nosso Facebook, Lângela Monteiro, Luiz Alberto. E no meu Instagram, Lângela Monteiro S. E no meu é cantor_oficial. Pronto. Você já me acha lá e eu vou postar lá aquela. Como é que é o nome? O título da aula para vocês. Vamos postar o título da aula para vocês fazerem a pergunta e não se esquece. Para vocês que não sabem fazer pergunta, coloca a hashtag primeiro, depois a pergunta. E para a gente debater mais sobre esse tema, né? É o Dia Mundial da Religião, né? Vocês já vão fazer a pergunta com a hashtag LL Respondem. Beleza? LL Respondem. Por que LL? Luiz e Lângela respondem. Pronto. Isso aí. Temos mais 2 papéis, quem é a vez? Eu, né? Balanço aqui. Sou eu. Ai, caiu. Vamos lá. Vai, tira aí, Lângela. Que dia é esse? Vou ver logo meu logo. Dia 27/1. O que é que tem no dia 27/1? Gente, que tema. É triste, mas é um tema necessário pra gente, né? Que é o tema da memória das vítimas do Holocausto. É um tema importantíssimo para a gente pensar sobre humanidade, sobre respeito, sobre os direitos das pessoas à vida, à liberdade e sobre direitos humanos. Por que direitos humanos? Porque todas as pessoas elas têm direito à vida. E na Segunda Guerra Mundial a gente passou por uma dizimação do povo judeu e de várias outras minorias, como homossexuais, pessoas deficientes, pessoas que tinham algum tipo de transtorno. Todas elas foram dizimadas
tendo em vista, né, a crença deles, dos alemães daquela época, de que era uma raça superior aos outros e que para isso, para limpar o planeta, eles tinham que dizimar as raças inferiores, que no caso seriam negros, judeus, principalmente os judeus. O Holocausto ele faz referência a um culto judeu e que agora tomou outra significação depois da Segunda Guerra Mundial. Para isso, a gente vai indicar um livro para vocês. Esse livro aqui é do Augusto Cury, O Colecionador de Lágrimas. Ele vai falar sobre um professor de história, olha só, professor de história, que começa a ter pesadelos, lembrando dos assassinatos, dos fuzilamentos, das vítimas, né, do Holocausto. E ele começa a ser perturbado por isso. E começa a dar aulas que vão mexer com as pessoas. Qual é o objetivo da aula desse professor? Fazer com que isso não se repita. Por quê? Porque toda vez que, digamos assim, um sistema autoritário, um sistema que se julga superior, ele ascende ao poder, a violência ela começa a ser cultivada dentro do Estado. E isso é um perigo, porque o Estado deveria garantir os nossos direitos. E se o próprio Estado diz sim à violência, ok violência, então acontecem dizimações como ocorreu na Segunda Guerra Mundial contra os judeus. Eu não estou falando de vítimas de guerra, de soldados contra soldados, eu estou falando de exército, SS, matando civis, pessoas normais, arrancando pessoas de suas casas e levando para o fuzilamento. É isso que eu estou falando. Então leiam esse livro, é muito importante. Augusto Cury, Colecionador de Lágrimas, não é um livro acadêmico, é um livro para qualquer pessoa ler, é um livro que te faz pensar e conhecer melhor essa data, esses acontecimentos, enfim. Luiz vai ler, né, Luiz? Vai ler? Vou, para mim ver alguns pontos importantes desse livro e depois debater junto com vocês. Né? É isso aí. Vamos lá, sobrou uma data aí, qual seria? É o dia 7/1. 7/1. 7/1, dia do leitor. Dia do leitor, dia da liberdade de cultos. Então, vamos dividir essa data, né? Vamos dividir. Vamos dividir. Tu fica com o dia da... Eu vou ficar com o dia da liberdade de culto, tu fica com o dia do leitor. Isso. Dia da liberdade de culto. Dia 7/1, né? Beleza. Isso. Dia 7/1. É o seguinte, a gente tem liberdade pra gente pra gente cultuar a Deus, né? E assim, a gente tem essa liberdade já que nos outros países não tinha. E nesses outros países, meu Deus, como é que se fala? Proibiram as pessoas de ler a Bíblia. Mas eu não vou citar nomes de país, né? Porque não convém. Longe, né? Longe. Vou só dar uma ajuda aqui no Luiz. Dia da liberdade de cultos. Ele é um dia importante porque algumas religiões foram proibidas. Isso mesmo. E uma religião, normalmente na história a gente tem isso, de uma religião ser tida como religião oficial, ok, culto dessa religião, mas outras religiões não. E por que isso é ruim? Porque algumas pessoas ficam excluídas, elas não podem cultuar os deuses que elas acreditam, elas não podem fazer os rituais que elas acreditam que é importante para elas. E isso vai infligir um direito delas, Por quê? Porque toda pessoa tem o direito, deve ter o direito a se expressar, a cultuar, a fazer uso das suas crenças, sabe?
Então, o respeito deve prevalecer. Dia do leitor. Dia do leitor, o que é que eu posso dizer? Muita coisa, né? Muita coisa mesmo, e muito. Bom, é muito importante ler. As livrarias, elas estão fechando. Saiu na UOL um dia desse que as livrarias estão fechando porque as pessoas não estão lendo. E qual é o perigo de não ler? O perigo de não ler é que você não pensa mais com a sua cabeça, você pensa com a cabeça dos outros. Você fica incapacitado de ser crítico, de ter um arsenal teórico, um arsenal de cultura, de conhecimento, para você identificar coisas importantes da sua vida, da sua sociedade. E até mesmo, o Luiz é evangélico, até mesmo se você não lê, como é que você vai conseguir pegar a Bíblia e identificar, né, ali os livros que estão na Bíblia. Fazer uma leitura crítica, fazer uma leitura eficiente, passar para as outras pessoas, uma leitura interpretativa, para a gente não pegar aquele texto e levar ao pé da letra e sair falando bobagem sobre a palavra de Deus ou sobre qualquer outra coisa, sobre política, sobre qualquer outra coisa. Então, o dia do leitor é um dia importante. Todos nós deveríamos ser leitores. Também temos que pensar nas pessoas analfabetas, né? Nesse dia é importante que a gente alerte para as pessoas que ainda não aprenderam a ler. Vamos cobrar das autoridades para que isso, a leitura seja algo que contemple toda a sociedade, não parcela dela. Mesmo que tenham poucas pessoas ainda analfabetas, a gente tem que cobrar para que seja 100% pessoas leitoras, pessoas capacitadas para reivindicar seus direitos e para pensar tudo isso. E só para reforçar o que a Lângela já falou, tem muitas pessoas que não são cultas em algum tipo de leitura. Elas começam a ler o livro, mas depois se perde na própria leitura, aí depois começa a ler de novo, e isso não é bom para quem lê e para quem vai começar a ler. Ela vai se perder todinho, então não tem como isso dar certo, né? É isso aí, a gente tem que passar não só pela ideia de aprender a ler, mas a gente tem que entender como é que funciona a leitura, aprender a interpretar, aprender a vincular isso às coisas do dia a dia e fazer da leitura algo prazeroso, não algo que você faz por obrigação. Então pode começar com um livro, um gibi, um jornal, uma revista, algo que te atrai. Depois você vai aprofundando, você vai mudando as suas leituras, você vai se interessando por outras coisas. Mas a gente começa de pouquinho. E é isso aí, pessoal. O nosso vídeo chega ao final. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Exatamente. Deixem o like. E se inscreva no canal. Deixem as críticas também. E estamos rumo aos 20 inscritos, né? Porque quando chegar nos 20, vídeo novo, né? É isso aí. Um abraço e tchau. Tchau.